irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu lerei apenas uma pequena porção deste capítulo, nos versos 5 e 6. Peço que os irmãos atentem para a leitura deste pequeno fragmento das Escrituras, dos versos 5 e 6 de 2 aos Coríntios, capítulo 13. Verso 5: Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero, reconheçais que não somos reprovados. Muito bem. Você pode manter a sua Bíblia aberta, porque nós recorreremos a este texto e a outros que estão próximos dele, na medida em que nós avançarmos aqui em nossa reflexão. E eu quero começar trazendo a vocês a lembrança da mitologia grega, que conta a história de um jovem extremamente belo chamado Narciso. Segundo a lenda dessa mitologia, ele era um moço tão bonito, tão belo, que todas as pessoas que tinham contato com ele ficavam absolutamente encantadas com a sua beleza. Mas Narciso era arrogante. Ele rejeitava o amor das pessoas. Ele rejeitava o amor de quem o amava. E ele se sentia melhor e maior do que todos. E um dia, quando Narciso passeava pela floresta, ele viu refletida na água cristalina de um lago a sua própria imagem. E ele ficou então completamente fascinado consigo mesmo, fascinado com a sua beleza. Então, tão obcecado com aquela imagem refletida que ele teve de si, ele não conseguia se mobilizar e sair daquele lago. E Narciso foi ficando ali, e ficando, e contemplando a sua própria imagem, até que ele morreu. Em algumas versões desta lenda, ele se deita do lado do lago e morre de fome, morre de sede, enquanto admira a sua própria imagem. E, de alguma forma, o destino de Narciso, que foi movido por sua vaidade, pela paixão que ele tinha de si mesmo, representa uma ironia muito grande. Ele era apaixonado por sua própria imagem. Ele era apaixonado por si mesmo, mas ele não se conhecia. Ele era apaixonado por si mesmo, mas não se conhecia. Ele morreu de tanto se ver, mas ele nunca se viu de verdade. E ainda mais, aquilo que ele viu era apenas um aspecto de quem ele era. Era um aspecto de si mesmo. E ele se encantou tanto com aquele pequeno aspecto, com aquele fragmento de quem ele era, que ele se negou a enxergar quem ele realmente era. Isso faz de Narciso, da sua tragédia, alguém que é absolutamente voltado para si mesmo. E mais do que isso, alguém que é completamente inerte, imóvel. Repare bem, Narciso é alguém que não se mobiliza, é alguém que não se movimenta. Ele não sai de onde está, e assim ele não sai de si mesmo. Ele não se mobiliza e o seu olhar para si mesmo não produz uma reflexão sobre a sua alma que seja capaz de lançá-lo para fora de si mesmo. O olhar dele é um olhar vazio, é superficial e é muito cheio de auto-engano, porque ele olha só a casca, ele não olha o interior. E com essa atitude, Narciso definha e morre. E há um sentido em que o incentivo que a gente encontra na nossa geração, que é muito evidenciado pelo uso das redes sociais, faz de nós, da nossa sociedade, alguma coisa muito parecida com Narciso. Porque nós olhamos muito para nós mesmos, mas o quanto que nós nos conhecemos? Uma pesquisa rápida, foi fácil verificar que a geração dos nossos dias é chamada de a geração da selfie. Aquela fotinha que a gente tira da gente mesmo.
92 milhões de selfies, eu não sei quem fez essa conta, mas existe essa estatística, são tiradas todos os dias. Isso representa cerca de 5% de todas as fotos tiradas diariamente. E é interessante, daquela geração chamada Millennial, cerca de 50% das pessoas já fez uma selfie, já publicou uma selfie. Mas da geração posterior, a geração Y, pelo menos 95% das pessoas já fez uma selfie. E ainda mais, essa estatística vai dizer que os indivíduos, normalmente, cada indivíduo gasta 54 horas por ano fazendo selfie. Ou seja, uma média de 7 minutos por dia. E, de alguma forma, isso evidencia uma realidade do nosso tempo, de que nós vivemos em uma geração que se vê muito, mas não se conhece tão bem. O problema é que uma visão errada que nós possamos ter de nós mesmos, uma visão assim distorcida, irreal, ela pode enganar a gente de uma forma fatal, letal. Talvez algo semelhante àquela casa de espelhos. Eu não sei aqui, talvez os mais velhos já entraram em casas de espelhos, labirintos de espelhos. Eu lembro que uma vez eu entrei com o Diego, que era membro da nossa igreja aqui, né, e a gente se perdeu literalmente lá dentro. Era chato ver as crianças entrando com a gente, né, e de repente elas saíam e a gente continuava preso lá dentro, batendo a cara no espelho. E os espelhos daquela casa de espelho, eles são distorcidos, não é? São côncavos e convexos e eles projetam, então, uma imagem distorcida da gente, engraçada, faz a gente ficar mais gordo, faz a gente ficar mais magro, não é mesmo? Então, às vezes, a gente acha que o espelho não mente, mas ele mente, não é? Basta você ir numa academia qualquer aqui que você vai ver, que lá você fica mais bonito, fica mais magrinho, mais fortinho. Aí você volta para casa animado, e olha no espelho e aí vê que não era exatamente daquele jeito. Tinha um jogo de luzes ali, né? Tem alguma coisa que eles fazem naquele espelho de academia que faz você parecer um pouquinho mais bonito do que você é. Não é isso? E às vezes a gente olha num espelho distorcido da nossa própria imagem. De certa maneira, a terapia moderna dos nossos dias, ela favorece uma forma de auto-engano do ego, porque ela é semelhante a esse espelho de academia. Não é? A conclusão de muitas terapias é mais ou menos a seguinte: o autocuidado é olhar para si mesmo e fazer palavras de autoafirmação. Usar palavras de autoafirmação, para que você se sinta bem. E isso é um tipo de olhar assim triunfalista, que rouba do indivíduo o valor terapêutico da culpa. Mas eu não quero me estender muito nisso. Eu quero dizer que na palavra de Deus, nós temos uma chamada para olhar para um outro tipo de espelho, para fazer uma autoimagem mais realista, um espelho da alma, e que é capaz de revelar a nossa condição verdadeira diante de Deus. E a verdade é que a gente não gosta muito de olhar para esse tipo de espelho. A gente não gosta, porque às vezes ele revela coisas que a gente não quer ver, das quais a gente quer fugir. Mas o apóstolo Paulo convida aqui os coríntios e a todos nós a nos voltarmos para esse espelho da fé, para que a gente possa reconhecer a nossa condição espiritual diante de Deus. E ele vai oferecer parâmetros que vão ajudar a gente a ter uma imagem, uma autoimagem mais realista, mais verdadeira, que revele a condição do nosso coração, revele a condição da nossa alma, do nosso espírito, e que nos leve, finalmente, no lugar onde nós devemos estar, que é diante de Deus. Um verdadeiro espelho da alma, ele vai nos levar diante de Deus, e vai nos levar ao clamor que diz: Senhor, ajuda-me, agora! É agora que eu preciso do Senhor. É o espelho que nos leva diante de Cristo e que diz assim: Senhor, perdoa-me, restaura-me, agora, porque é agora que eu preciso do Senhor. É o espelho que nos leva diante do Espírito Santo e que diz: Espírito, ajuda-me agora, purifica-me, santifica-me, aperfeiçoa-me, porque é agora que eu preciso do Senhor. Então deixa eu oferecer um pouquinho de contexto da passagem que nós lemos aqui de 2 Coríntios capítulo 13. Se a gente for para o finalzinho do capítulo 12, a partir do verso 19, a gente vê o apóstolo Paulo preocupado com a condição espiritual da igreja em Corinto. Veja só, lerei.
há muito tempo, pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Verso 20, presta atenção. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós, presta atenção, contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho, tumultos, receio, que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Veja só, no verso 20 e no verso 21, o apóstolo Paulo dizendo que tem um certo receio, um certo medo da maneira como ele encontraria alguns irmãos quando ele chegasse naquela igreja. Ele planejava uma visita, por isso ele escreve essa epístola. E ele escreve aqueles irmãos. E ele, então, agora expressa a preocupação. Gente, como é que eu vou encontrar vocês quando eu chegar aí? Porque as notícias que têm chegado para mim sobre a condição de vocês é de que algumas dessas coisas estão acontecendo aí. Vocês estão envolvidos em contendas, em invejas, em iras e porfias, detrações, intrigas e coisas dessa natureza. E o apóstolo Paulo, no capítulo anterior, no verso do capítulo 11, ele literalmente precisa defender a missão que Deus deu a ele, o apostolado dele, para alguns dos coríntios ali naquela igreja. Alguns daqueles irmãos, muito possivelmente esses que estavam envolvidos nos pecados por ele mencionados, estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo. E eles diziam, o apóstolo Paulo, quando escreve, ele é muito bravo, né? Mas quando ele está aqui com a gente, ele é muito manso, né? Ele é de uma aparência ridícula, né? Ele é insignificante. E então, começaram a confiar em alguns outros que chegaram naquela igreja e que talvez tinham ali uma retórica um pouco melhor e que se apresentavam de uma forma assim um pouco mais imponente, né? E começaram então a pregar um evangelho diferente para eles. A gente vê isso quando a gente abre lá o capítulo 11, nos primeiros versículos. Deixa eu ler para vocês versos 1 a 6. Quisera eu que me suportasseis um pouco mais a minha loucura, que o apóstolo Paulo está sendo irônico. Me aguentem, suportem, ele está dizendo. Porque zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas olha, ele de novo falando que tem medo. Esses últimos capítulos ele está dizendo que tem muitos receios. Olha o receio que ele vai expressar aqui. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém e prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tens recebido, ou evangelho diferente que não tens abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Olha só o que estava acontecendo. Estavam tolerando gente que chegava e falava de um outro Cristo, de um outro evangelho, uma outra mensagem. Porque suponho em nada ter sido inferior a estes apóstolos. E eles estavam comparando esses caras, esses outros apóstolos, com o apóstolo Paulo. E, embora eu seja falto no falar, quer dizer, eles diziam, ele não fala tão bem como os outros. Não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Então veja só o problema. Havia também, além desses problemas éticos, morais ali no meio da igreja, inveja, porfia, né, prostituição, né, que ela era uma cidade portuária, né, onde já havia um problema sério com a sensualidade, muitas pessoas envolvidas, né, anteriormente à fé com esses problemas foram libertas disso por Cristo. Era uma tentação recorrente entre eles. O apóstolo Paulo precisa ensinar sobre a importância do casamento. Alguns ainda caíam em tentação nesses pecados e parece que alguns na igreja estavam lidando agora com pecados dessa natureza, de sensualidade. E além disso, outros estavam lidando com o problema do orgulho, da arrogância. E outros eram invejosos e outros brigavam uns com os outros. E o apóstolo Paulo está vendo tudo isso. Ele recebe essas notícias todas. E ele se preocupa. E ele diz, eu tenho receio de chegar aí e ver essa situação toda entre vocês. Então há um problema de falsa doutrina, porque alguns mestres ensinavam um evangelho falso para eles,
E o resultado desse evangelho falso era uma vida de lassidão moral e de problemas éticos gravíssimos. O apóstolo Paulo, ele toma conhecimento disso, como pastor que ele foi daquela igreja, como apóstolo que plantou aquela igreja, e ele se preocupa, e ele expressa essa preocupação sincera com o estado da alma dos irmãos. E é por isso que ele chama então esses irmãos, agora esse contexto nos ajuda a entender, 13, verso 5, ele chama esses irmãos todos, a igreja toda, gente, olha para dentro de vocês, olha para o seu coração, olha o que está acontecendo aí no meio de vocês. Façam um exame para ver se vocês estão mesmo com Cristo, se vocês andam com Jesus. E até mesmo antes da gente pensar nessa chamada do autoexame, que é uma chamada para todos nós, eu quero fazer um destaque aqui para a atitude do apóstolo Paulo, quando ele vê um pecado no meio da congregação. Volta lá para 11:1. Não é? Ele vai dizer, gente, me aguenta minha loucura aí, faz favor. Olha o verso 2. Porque zelo por vocês, com o zelo de Deus. Eu quero preparar vocês para vocês serem como uma jovem virgem e pura que vai ser entregue ao seu esposo. Você percebe qual que é a preocupação do apóstolo Paulo quando ele toma conhecimento de pecado? É zelo, é cuidado, é proteção. Eu não quero que vocês estejam nessa situação. Isso faz mal para a alma de vocês. O alerta do apóstolo Paulo é um alerta que se mobiliza para fora. Quer dizer, não é tomado de justiça própria, de modo que ele olha o pecado daquelas pessoas e fala, podia ser corintianos, né? Não dá para esperar muito desse pessoal. Veja agora, verso 12, capítulo 12, versos 14 e 15. Ele diz, pela terceira vez, estou pronto para estar convosco. E não vos serei pesado. Não vou atrás dos vossos bens, mas eu procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Aqui ele usa uma linguagem para dizer que ele é como um pai que tem tesouros para os seus filhos. Eu de boa vontade me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, mais serei amado. Aqui alguns nem expressavam amor para com ele, mas você veja só, o apóstolo Paulo tem zelo, ele tem amor para com aqueles irmãos, a preocupação do apóstolo em relação à condição da alma deles era movida por esse amor, pelo cuidado que ele tinha para com eles, o desejo que ele tinha do bem-estar deles. Ainda se a gente vai no capítulo 13 mesmo que a gente está analisando, verso 7, veja o que mais que ele faz. Ele, porque tem zelo e amor por aqueles irmãos, ele ora por eles. Capítulo 13, verso 7 diz, estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Veja o verso 9. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vocês fortes. E é isto o que nós pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Então, presta atenção. O interesse do apóstolo Paulo é na alma daqueles irmãos da igreja. É no bem-estar espiritual deles. É na caminhada que eles tinham com Jesus Cristo. É na aprovação daquela igreja diante de Deus. Quer dizer, aqueles irmãos sendo aprovados por Deus era a alegria, a coroa do apóstolo Paulo. O aperfeiçoamento deles, porque ele os amava e tinha zelo por eles. A atitude do apóstolo Paulo ensina a todos nós como nós devemos lidar com a realidade do pecado no nosso meio, entre os nossos irmãos. Zelo, amor, oração. Presta atenção nessas atitudes dele. É isso que deve encher o coração do crente quando o crente vê outro crente em falta e em pecado. Mas o crente gosta de se comparar com outro crente. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer algo sobre isso. Olha só, capítulo 10, verso 18. Porque não é aprovado
quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Quando a gente vai para o texto de Gálatas, capítulo 6, a gente vê o mesmo apóstolo Paulo dizendo: pronto, verso 4, achei. Vamos lá. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te para que também você não seja tentado. Leve as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Olha o que ele está dizendo. Você acha que você é grande coisa? Ele está dizendo isso. Você não é grande coisa, não. Mas você acha que você é melhor do que seu irmão? Olha o que ele vai dizer no verso seguinte: cada um prove o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. O que é gloriar no outro que ele está dizendo? É aquela atitude da pessoa tomada de legalismo, de justiça própria, que olha a vida do outro, olha o pecado do outro, olha a falta do outro e começa a se comparar com o outro. Sabe de uma coisa? Fofoca, maledicência, esse tipo de coisa que, aliás, é muito comum, inclusive, né, mais uma vez, fazendo referência aqui às redes sociais, não é? Os ataques que acontecem ali de uma pessoa contra a outra, muitas vezes, talvez não da própria congregação, mas no seio da cristandade, da igreja cristã, não é? Às vezes, sob o pretenso zelo pela doutrina, é uma coisa mundana e carnal, cheia de auto-engano e de justiça própria. O apóstolo Paulo condena esse tipo de atitude, dizendo, gente, não é assim. Que a gente olha a falta do outro, você acha que você é melhor do que o outro? E o apóstolo Paulo sabia que ele era uma pessoa madura, sabia que ele tinha credenciais de Cristo, ele usa dessas credenciais para falar aos irmãos, assim, gente, eu tenho do que me gloriar. Os capítulos 11, 10, 11 e 12 de 2 Coríntios, ele vai dizer algumas das coisas que Deus concedeu a ele. Mas a minha preocupação com vocês não é me comparar para dizer que eu sou melhor. Eu estou fazendo um autoexame e neste autoexame eu vejo as insígnias, os sinais da obra de Cristo em mim. E vocês? Vocês também podem dizer o mesmo? Vocês podem olhar para dentro de si mesmos e encontrar as insígnias, os sinais, as evidências da obra de Cristo em vocês? Então o apóstolo está ensinando que nós não somos chamados a examinar o outro. E em vez de nós olharmos para fora com o dedo julgador, buscando o erro alheio, nós somos chamados a olhar para nós mesmos e a testarmos a nós mesmos. A voltar para o nosso próprio coração. Não é? Como que a gente lida com o erro dos outros? Como que a gente lida com a realidade do pecado dos outros? É com um olhar de misericórdia que o apóstolo Paulo chama a gente para lidar com o pecado dos outros. Compaixão, desejo sincero de mudança, de transformação, para que a pessoa saia de um estado imaturo, para que ela transcenda alguns padrões pecaminosos, para que ela vá além daquela situação em que ela está, para que ela vença a sua fraqueza, para que ela vença a sua ignorância. E isso deveria colocar brasas quentes na nossa língua quando a gente se vê, às vezes, fazendo fofoca de irmãos nossos. Às vezes, até mesmo dizendo assim, mas eu gosto muito de fulano, é por isso que eu estou falando tal coisa dele. Já fez isso já? Ou já ouviu alguém fazendo isso? Né? Não, eu só estou falando porque eu gosto muito de fulano, eu estou preocupado. E aí passa a descer a lenha e passar toda a lista de pecados dele. Então, beleza, né? Sai até mais leve. Né? Tira aquele peso, né, de vontade de falar do outro. Não. O que o apóstolo Paulo chama a gente a fazer, se a gente vai lidar com o pecado alheio, é com zelo, é com amor, é com oração para o aperfeiçoamento. E enquanto a gente faz isso, a gente olha para cá, a gente olha para dentro, a gente olha para o próprio coração. É um autoexame que faz a gente olhar dentro da alma. Não como o olhar de Narciso,
que era totalmente autorreferente. O olhar de Narciso é autorreferente, mas com o olhar de quem tem Cristo como referência. Ele é a régua, ele é o parâmetro, ele é a imagem perfeita que nós devemos refletir. É o espelho de Cristo que nós precisamos olhar. O convite do apóstolo Paulo é que nós testemos se Cristo está dentro de nós, que a gente encontre evidência da obra de Cristo dentro de nós, de que ele opera no coração da gente. E é por isso que ele chama a gente a fazer algumas perguntas honestas, algumas perguntas sinceras, às vezes difíceis da gente fazer para a gente mesmo, com base nesse espelho da fé, no espelho de Cristo, cujo reflexo é a imagem de Jesus. Quando a gente olha nesse espelho da fé, quando você olha no espelho da fé, qual é a imagem que você vê? Você ainda vê o seu velho eu? Você ainda vê a sua velha imagem? Ou a imagem que você vê é uma imagem pela qual você se apaixona? Quando você olha nesse espelho, se o parâmetro do autoexame é verificar se nós estamos em Cristo, e é isso que ele está dizendo, não é mesmo? Examinai-vos a vós mesmos, testai-vos, provai-vos. E aí ele faz uma pergunta retórica. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Portanto, a gente pode inferir que o parâmetro desse espelho da fé é Cristo e que a gente determine se ele está mesmo em nós. Quer dizer, se Cristo está atuando em nós, se a obra dele opera em nós. Se o parâmetro, então, do autoexame é verificar se estamos em Cristo, nós podemos considerar que, em nosso autoexame, aquilo que a gente precisa encontrar dentro da gente vem de Cristo. Não é que a gente vai encontrar perfeição no autoexame. Se você encontrar isso, você nem se deu conta, mas a ressurreição já veio, você foi aperfeiçoado, você está lá no céu, pode olhar para um lado, você vai ver Pedro, vai ver João, tá? Você vai ver os seus entes queridos que partiram com o Senhor e pronto, foi de repente assim. Você não vai achar perfeição. Mas você acha os sinais, as insígnias, a evidência da obra de Jesus na sua alma, quando você olha para dentro de si mesmo. Tem algumas coisas que nós temos em Cristo que nós precisamos achar em nós mesmos. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, Jesus disse assim para os discípulos dele: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Essa é uma maneira de a gente saber se Cristo opera dentro de nós. Você ama Jesus? Jesus pergunta isso para o apóstolo Pedro 3 vezes. Você me ama? Você me ama? O ponto dele se entristecer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Para Pedro ele diz: apacentai as minhas ovelhas. Mas para todos os discípulos ele está dizendo: você me ama? Então ouve a minha voz. As ovelhas de Cristo, que amam Cristo, amam a sua voz, amam os seus mandamentos, seguem os seus mandamentos. E está aí uma maneira de você testar se você é de Cristo. No seu autoexame, você ama os mandamentos de Cristo? Eles são um fardo para você? Eles são um peso para você? Você despreza esses mandamentos? Ou são o seu prazer, o seu deleite, a sua alegria, aquilo que você anela, que talvez você ainda não veja em você mesmo, mas que você deseja ver em você mesmo, aquilo que você busca, aquilo que você suplica que Deus conceda a você pela obra do Espírito? Eu quero obedecer ao Senhor, eu desejo obedecer ao Senhor, eu sei que eu tenho lutas ainda, mas eu quero fazer a vontade de Cristo, porque eu amo Cristo, eu amo os seus mandamentos. Os mandamentos de Cristo refletem o seu caráter santo e bom e belo. Aquilo que Cristo diz é belo, aquilo que ele diz é santo, aquilo que ele diz é sábio. E eu quero esta beleza, eu quero esta sabedoria na minha vida. Eu quero estes valores que são santos e bons e puros. Os mandamentos de Jesus. Leia lá as boas-aventuranças. Mateus capítulo 5. Uma maneira da gente enxergar, não é, com óculos ampliados, a própria lei do Senhor, os 10 mandamentos. Você tem prazer nesses mandamentos de Deus? Jesus disse que quem segue o Senhor Jesus Cristo tem
um fardo leve, um jugo suave. E tem prazer nos mandamentos dele. João, o apóstolo, na primeira epístola dele, capítulo 2, versos 3 a 5, ele segue esse mesmo argumento. Olha o que ele diz. 1 João 2, 3 a 5. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Nós guardamos os mandamentos de Cristo. Tiago, na sua epístola, capítulo 1, verso 22, ele dirá assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós outros. E por fim, Mateus, no mesmo capítulo que a gente memorizou, capítulo 7, verso 24, diz assim, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Você percebe? Se o parâmetro do autoexame é a imagem de Cristo, a obra de Cristo em nós, Cristo chama todos nós a ouvirmos a sua voz, a seguirmos os seus mandamentos, a amarmos aquilo que vem dele e considerarmos esses mandamentos como santos, belos, né? E aquilo que faz bem para a alma da gente. Você pode fazer essa pergunta para você mesmo hoje. Eu amo os mandamentos de Cristo. Eu sigo os mandamentos de Cristo. Eu desejo obedecer esses mandamentos de Cristo. Eu me interesso pelos mandamentos de Cristo. Eu reflito nos mandamentos de Cristo. Eu trago esses mandamentos de Cristo para a minha vida. Esses mandamentos são a guia, a baliza pela qual eu me conduzo, pela qual eu caminho nessa vida, pelos quais eu lido com os dilemas éticos que aparecem diante de mim todos os dias, das decisões que eu preciso tomar. Quando eu sou tentado a mirar, quando eu sou tentado a olhar aquilo que eu não devia olhar, quando eu sou tentado a me entregar à sensualidade do meu coração, quando eu sou tentado a usar falsidade na minha palavra, quando eu sou tentado a deixar a inveja crescer no meu coração, o ressentimento, a ira, a contenda, o ódio. Será que eu me lembro dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo para mortificar estas coisas todas dentro de mim? Gente, crente obedece Cristo. A gente não canta? Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Não é isto? O crente obedece. Ele observa a lei do Senhor. A fé é ouvir os mandamentos, é buscar os mandamentos, é observar os mandamentos de Jesus. A verdadeira fé, ela transforma os valores da gente. Quando a gente vê a epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer que a palavra, quando foi pregada com poder àquela igreja, levou com que aquelas pessoas abandonassem os seus ídolos e se voltassem para Deus. Quer dizer, elas mortificaram seus pecados, elas destruíram os ídolos do coração, elas destruíram aquela cosmovisão que elas tinham, a visão de mundo, totalmente secularizada, de religiões pagãs. Abandonaram tudo aquilo, com o custo que isso traz, porque abandonar um estilo de vida e abandonar certos valores traz custo, sim. Obedecer a Cristo tem um preço. Você poderá ser rejeitado, você poderá ser odiado, você poderá ser cancelado na sociedade, e muita gente talvez vai te olhar torto, e muita gente vai achar você estranho, mas é um preço que vale a pena. Porque, afinal de contas, você só pode pagar esse preço por causa de um preço ainda maior, que foi pago por Jesus Cristo, que te capacitou, em primeiro lugar, a obedecer à vontade dele. Porque você não tem essa capacidade, não. Eu também não tenho. É só pelo poder do Espírito Santo que a gente é capaz de ouvir a voz do Senhor, de desejar as coisas do Senhor e de obedecer à voz do Senhor. E essa fé é a que nos leva, então, a nos submetermos a Deus, a resistirmos ao diabo, ao ponto dele fugir de nós. É esta fé
que nos fortalece para que a gente seja capaz de mortificar os feitos da carne, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,13. É a fé que dá novos parâmetros éticos para a gente, para que a gente consiga se movimentar nesse mundo escuro de trevas. É uma fé que tira a gente da inércia do auto-engano, que revela a nossa fraqueza e faz com que a gente corra para Deus. E aí a gente vai conseguir fugir desses pecados que a gente vê no capítulo 12, verso 19. Né? De 2 Coríntios. Olha só, verso 20, perdão. Contendas, invejas, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Mas tem mais. Aquele que está em Cristo, ele ouve a voz de Cristo e obedece a Cristo. Mas aquele que está em Cristo, ele ama o próximo. Jesus diz isso também em João, capítulo 13, verso 35. Ele vai dizer que os meus discípulos serão conhecidos pelo amor. Ele chama os seus discípulos a amarem uns aos outros. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta dele aos Tessalonicenses, ele diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porque vocês estão instruídos por Deus mesmo, que vocês devem amar uns aos outros, e na verdade eu sei que vocês estão praticando isso, e ele continua, mas é importante que vocês progridam. Portanto, o amor não é uma coisa que estanca a gente. O amor não é uma coisa que se encerra. O amor, ele tem um senso aqui na Escritura de progressão, de crescimento. Nós somos amados com um amor tão profundo que não é possível mensurá-lo, nem profundidade, nem altura, nem largura, nada disso é suficiente para que a gente consiga começar a compreender o amor de Deus com o qual nós somos amados em Cristo Jesus. E assim, porque nós somos amados por este amor tão profundo, tão grande, que não está em nós, mas está em Deus mesmo, ele nos chama e nos capacita para amarmos uns aos outros. É por isso que os discípulos de Cristo são conhecidos pelo amor, e é um amor que é sempre crescente e que sempre deve progredir. E quando você estiver fazendo o seu autoexame, você pode se perguntar: eu tenho amado? Eu tenho crescido no amor? Eu tenho progredido no amor? Ou será que eu já esgotei a minha cota de amor? Não é? A gente tem uma certa cota especialmente os mais introspectivos, de bateria social, né? Às vezes a gente tem algumas interações sociais, cansa, precisa ficar isolado um pouco por um tempo, dar uma sumida, né? Depois a gente volta. Mas deixa eu perguntar, será que a gente está disposto a recarregar essa bateria? Para que a gente ande uma segunda, uma terceira milha, para que a gente caminhe, inclusive com aquelas pessoas que não são exatamente do nosso convívio, para que o nosso amor sempre progrida, como a gente é chamado a fazer aqui, não é? Às vezes a gente esgota o amor da gente. Eu já tenho alguns poucos amigos, eu não consigo mais administrar isso. Mas a gente é chamado a amar mais e mais, como Cristo. O amor de Cristo não tem limite. Aliás, que terrível seria se tivesse. Olha, eu não vou amar você não, porque eu já esgotei minha cota, Só meu amor vai ficar só com esses aqui. A pessoa. Então isso é um convite que nós temos de olhar para dentro do coração da gente e avaliar se a gente tem amado mesmo as pessoas, se a gente tem se estendido, se desdobrado, se gastado, se derramado pelo outro, pelo próximo. Demonstrado esse amor de Cristo que está em nós para com o próximo. Inclusive, gente, esse amor é um amor que vai fazer com que a gente olhe com um olhar mais de compaixão do que de crítica para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para o nosso irmão, para a pessoa da nossa igreja. E a gente talvez não vai ter aquele espírito tão ranheta, tão rançoso, que às vezes a gente fica olhando para, tá vendo? Aquele cara lá não tem jeito. O que você pode fazer por ele quando você tiver essa conclusão? O que você pode fazer por ela? Em vez de reclamar para o irmão ou para a irmã, daquele irmão e daquela irmã que tem tal e tal comportamento que você não aprova. Com baseado no que, aliás, que você não aprova aquilo? Na sua própria referência? Aí você volta para aquilo que a gente viu em Gálatas. Não, o amor ele se derrama. E aí ele vai
se mobilizar em direção ao outro, para ajudar o outro, para abençoar o outro, para servir o outro. Nós somos chamados a amar o próximo, a nos amarmos mutuamente, a nos cuidarmos mutuamente, inclusive aqueles que estão em falta. Um amor que sai da gente mesmo, vai para fora. E por fim, para a gente concluir. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos avaliar se nós amamos aquilo que vem de Cristo. Palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Alguns, como a gente viu lá no capítulo 11, começaram a se desviar para um outro evangelho. E, aliás, é isso que degenerou em vários pecados éticos. Que você não se engane. Quando a gente foge da doutrina cristã, o resultado disso é lassidão moral. E aqui, então, nós temos no evangelho um parâmetro de determinação da nossa imagem se nós estamos ou não em Cristo. Se estamos em Cristo, nós precisamos avaliar se nós amamos o evangelho dele, se nós amamos a doutrina cristã, se nós valorizamos a doutrina cristã das Escrituras. E para isso, meus irmãos, nós precisamos voltar ao evangelho. Deixa eu usar o trademark do Vinícius aqui. Voltar sempre para o evangelho. Aquela boa e velha e antiga e poderosa mensagem que um dia chegou com poder em você e transformou a sua vida. É uma mensagem que precisa estar nos nossos lábios, estar no nosso coração e da qual a gente nunca se esquece. Uma mensagem que a gente jamais pode abandonar, porque ela é a grande mensagem da nossa vida. E é uma mensagem que a gente precisa pregar para o coração da gente, o tempo todo. E eu quero concluir com esse pensamento, meus irmãos, porque esse chamado do apóstolo Paulo de autoexame não é um chamado para condenar as pessoas, não. Ele quer vê-las aperfeiçoadas, a gente já viu isso. O desejo que ele tinha para aqueles irmãos, inclusive ele diz, gente, quando eu for para aí, não me faz passar vergonha, não. Não é? Ele diz, gente, não me queima a cara. Quando eu chegar aí, deixa eu encontrar uma situação legal. Olha para dentro do coração de vocês. Veja se vocês estão em Cristo. E se a mensagem de Cristo está lá dentro do coração de vocês. Se não tiver, vocês podem implorar para Cristo e Ele vai responder vocês. Eu oro para que isso aconteça, Ele está dizendo. E da mesma maneira, nós podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos pregar esse velho evangelho para o nosso próprio coração. Porque é nele que a gente lembra que a gente, um dia, pecador miserável que a gente é, foi recebido pela graça, por Deus mesmo, pela obra de Jesus Cristo. Uma coisa que está totalmente fora da gente, mas que Jesus fez, derramou o sangue dele. A gente se lembra, cada vez que a gente senta aqui nessa mesa da comunhão, sangue e carne de Jesus Cristo entregues em nosso favor. E a mensagem do evangelho é exatamente essa, que ele entregou isso em favor dos seus, de modo que agora nós não nos percebemos mais como aquele velho eu que nós tínhamos, apaixonados pela nossa própria imagem, mas pelo contrário, nós somos apaixonados pela imagem de Cristo, e é essa imagem que nós queremos que esteja dentro do coração da gente. O evangelho faz isso. Prega o evangelho para você mesmo. Lembra do evangelho. Essa é uma verdade que vai te trazer segurança. Se você começa a olhar para si mesmo e ver os seus pecados, ver aquelas coisas que você não quer ver, que você quer fugir delas, que você tem medo e vergonha de ver, prega o evangelho para o seu coração, porque esse evangelho é que vai lembrar que você foi profundamente perdoado, que você foi transformado, que Cristo morreu para salvar você e que essa salvação ninguém pode arrancar da sua mão. Prega o evangelho para o seu coração. O autoexame, gente, é uma coisa que vai te levar a Jesus. O autoexame é uma coisa que vai te levar para a cruz. O autoexame é uma coisa que vai te levar para o evangelho. O autoexame é que vai te levar para o lugar do perdão. É o que vai levar você para o lugar de uma nova vida, cheia de significado, cheia de novos valores, cheia de nova beleza, com o olhar de Cristo e para Cristo. De modo que você anela Jesus. Ser lembrado que em Jesus você foi salvo, foi perdoado, foi salvo, purificado, foi santificado. Que você não está mais escravo, você não é mais escravo do pecado. O pecado já não exerce mais aquele poder que exercia sobre você, que você pode vencer o pecado. E se você então vê essas coisas todas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho, tumulto, você sabe, pela pregação do evangelho, que em Cristo você tem vitória sobre cada um desses pecados. Que você pode correr para Ele. E é Ele mesmo quem vai te conceder essa vitória.
Prega o evangelho para você mesmo, porque quando você fizer isso, você vai ser lembrado que você é convidado para o banquete de Jesus, para a mesa dele, onde a gente desfruta de comunhão. No evangelho, nós quebramos o padrão de Narciso. Nós saímos da inércia. Nós saímos do olhar mesmerizado do próprio ego. E nós, então, passamos a enxergar que aquilo que está dentro da gente talvez seja uma obra inacabada, mas que está em operação, de modo que a gente possa dizer, como John Newton, um pregador do século XVIII, disse: eu não sou o que eu deveria ser. Eu não sou o que eu quero ser. Eu não sou o que eu espero um dia ser na glória. Mas pela graça de Deus, eu não sou quem eu era. Pela graça de Deus, eu não sou quem eu era. Você consegue ver as insígnias, as evidências da obra de Jesus no espelho da fé? Nós todos somos chamados a olhar para esse espelho, para que Cristo seja glorificado em nós e nós sejamos aperfeiçoados nele. Que ele te abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos com muitas ações de graças pelo amor infinito de Jesus Cristo, que é derramado de uma maneira incompreensível sobre homens e mulheres pecadores, de modo que nós somos atraídos por essas cordas de misericórdia, por esses laços de amor, e somos transformados do nosso velho eu a uma nova criatura, capazes de amar e de servir uns aos outros, capazes de expressar adoração verdadeira para com o Cordeiro de Deus, capazes de ter uma esperança real e firme de que um dia nós seremos completamente aperfeiçoados. Até lá, Senhor, eu te peço que este Evangelho Santo que um dia nos salvou esteja nos nossos lábios e no nosso coração. Possamos pregar a certeza que nós encontramos e a segurança que encontramos em Cristo por esse Evangelho, para que vençamos, Senhor, os nossos velhos padrões narcisistas, que vençamos os pecados que ainda insistem em se manifestar em nosso coração. Que o Senhor nos dê esta graça e o poder do Evangelho se veja em nós. Em Cristo Jesus. Amém.